bonitinho. Você entrou. Tá me ouvindo bem? Vou aproveitar para testar. Como é que eu coloco Cadê a Rosita que não aparece? Ela não teria que entrar já? Manda uma mensagem aí para ela, Bel. Eu entrei como... Ô, Bel, só verifica aí qual perfil, que agora que eu lembrei que eu tenho 2 perfis. Vê se eu tô como a consteladora. Por favor. Tá me ouvindo bem? Tá. Vou colocar esse microfone. Tá. Assim? Vê se tá ouvindo melhor. Tá me ouvindo bem agora? Esperar mais um pouquinho para chamar a Rosita. Só mais um minutinho, gente. Deixa eu convidar. Cadê ela? Só mais um minutinho, tá, gente? Só aqui. Olá, gente. Esperar mais um minutinho. Oi, Aline. Oi, Rô. Eu digo. Cadê? Rô. A Rô pediu para entrar, Rô, ao vivo. Tô esperando a Rosita entrar aqui pra gente começar, tá? Aqui, visualizar. Adicionar. Funciona agora. A primeira live a gente nunca esquece. E aí, amiga? Ai, demorou, Deus. Mas eu cheguei. Olá. Boa noite, gente. A gente tem algumas pessoas aqui já. Sim, que bom. Gabriel, Van, Roseli, Digo, Claudinha. Claudinha, coisa linda. Muito bem. Muito bem, a Beth. Legal. Isso. Amores. Muito bem. Muito bom. Sim. Começamos? Então, eu acho a gente dá mais um tempinho, uns 2 minutinhos, porque eu já entrei atrasada, né? Não, Vai que tem tá alguém tudo também certo. que já quer entrar e aí a gente já começa a... Mas eu creio que nós duas já podemos fazer a nossa conexão, né? Já. Com o nosso olhar. Olha aqui, só, ó. que lindo. Olha aqui quem a gente trouxe para a live. Pensa que a gente veio Sim. sozinha? Não. Vem não, ó. Nunca Estamos muito estaremos bem sozinhas. acompanhados. É isso aí. Quer apresentar Muito o seu, bem Rô? acompanhada. Sim, eu apresento minha mãe, que está aqui ao meu lado esquerdo, me dando toda a força e bênção. E apresento meu pai Domingos, minha mãe é Geralda e meu pai Domingos, que está ao meu lado direito aqui, me dando toda a bênção e toda a força, como tem feito. Agora é sua vez. Legal. Aqui é a Sarinha, ela que me trouxe ao mundo. Minha mãe aqui do meu lado esquerdo, me apoiando. Meu pai Rogerinho aqui do lado direito. E com ele, toda a ancestralidade. A covardia, Rô. Aqui, a gente nunca tá só aqui, ó. Não, jamais. Muito bem, Isso então, mesmo. devidamente apresentados, nossos pais.
E aí a gente Isso, convida agora, todo mundo, né? E também os pais de todo mundo. Então, isso. eu vejo Cada um que vai chegando traz a sua mãe, o seu pai, toda a Exato. ancestralidade Muito bem, para muito bem. fazer a diferença, É. como vem fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia, né, amiga? Ah, Claudinha, obrigada, Claudinha. A gente sempre começa, todas as constelações, a gente começa trazendo e convidando os Sim, pais. Isso dá muita sim. força para a gente. Tem percebido que dá grande diferença quando a gente traz os pais e convida os pais de todo mundo. Parece que tudo flui muito como tem que ser, né? Flui Isso, como até tem que mesmo ser. no grupo de estudo, né, onde a gente está também levando, né, para É, todos, né, essa, verdade. essa oportunidade, né, de trazer os pais e de olhar para eles também, né, que Sim, é importante. sim. Isso começou, já a gente já começa falando, né? A gente já não para de falar, né, Rô? Isso, não para, É, não a gente paramos. começou essa ideia com as constelações na pedagogia sistêmica, né? Que a gente sempre traz os pais Isso, e os alunos, estamos né? Os entrando em alunos live. vêm, a gente olha os pais também daquelas crianças. Então, nós começamos essas atividades com palestras, né? Começamos com a palestra e depois veio a pandemia, a gente não teve mais oportunidade de fazer palestra da pedagogia sistêmica. Isso. Mas a gente começou com isso, e aí também no estudo que a gente conduz de quinta-feira, do livro do Bert, com um pequeno grupo, toda vez a gente convida mamãe, papai, ou mamãe e papai de todo mundo. Aí fica a dica. Muito Verdade. bem, muito bem. E aí, Rô? Então, se você Frio na me permite, barriga? a nossa conexão, né, com o Olhar 43, né? Vamos lá, amiga. Eu vejo você. Ai, ai. Eu vejo você também, eu vejo seu sistema, vejo Também, muito mais além, também. né? Vejo seu papai, vejo sua mamãe, e para mim é Eu uma vejo honra estar também. aqui. Para mim também. Uhum, Podemos uhum. começar, então. Vamos Isso lá. mesmo. Quem que você quer Mas começar? vamos fazer aquela conexão, né? Aquele relaxamento, né? Que a gente Então, vamos lá. costuma fazer e a gente Sim. já se Bora, liga aí com essa força maior que nos acompanha. bora. Que nós possamos assim estar sentados, alinhados, completamente no estado de presença. E esse estado de presença é onde você está, com as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo que dos seus pés saem pequenos galhos que vão delicadamente indo de encontro à Mãe Gaia, ao plano terreno que ocupamos. E assim, esses galhos vão se aprofundando completamente, até chegar na essência da Mãe Gaia, sentindo essa energia que vem dela, que vai passando por esse mesmo caminho, retornando a cada um de nós, retornando aos nossos pés, pernas, quadril, abdômen, indo pela nossa cabeça, pelo centro da nossa cabeça, que vai subindo em direção ao alto, vai passando por todas as dimensões, por toda a atmosfera que envolve a Terra, chegando onde estão as estrelas.
exatamente para a nossa cabeça, que vai novamente entrando essa energia com delicadeza, passando pela nossa cabeça, os nossos ombros, e vai se acomodando no centro do nosso coração. E assim, de posse dessas duas energias, nós vamos sentindo essa presença maior que nos envolve, aqui e agora. E mentalmente você pode repetir: eu estou no aqui e no agora. Eu estou no aqui e agora. Eu estou no aqui e agora. E eu estou no aqui e agora. Fazendo uma respiração com tranquilidade. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos fazendo presentes e bem conscientes. Tudo bem. Convidando agora nosso mestre Bert Hellinger para nos intuir, nos apoiar nessa condução. Tudo bem. E é Que a isso. gente permita entrar no campo de Bert Hellinger, a honra. Tudo Isso, bem. é isso mesmo. Tem alguém falando aqui. A Rô falou que travou. Rô, é a minha conexão que está um pouco fraca. Vê se melhorou agora? Voltou o vídeo? Eu estou vendo, bom, estou vendo É? você, não sei Ah, se. então tá. Que bom. Vamos ver se Legal. ela. Muito Isso. bem. Então a gente veio para Então, falar de constelações, um pouquinho da nossa trajetória. Você quer falar um pouquinho da trajetória primeiro? O que você quer? como você quiser, vamos Então tá falar bom. então que a Voltou. constelação chegou na minha vida Obrigada, Raquel. quando eu estava voltando, na verdade, quando eu estava concluindo Uhum, o curso de pedagogia e uhum. eu fiz pós, né? E Primeiro. nessa pós eu procurei algumas ligações, algo que fizesse sentido para mim. Então eu entrei em Uhum. contato com o psicodrama, Ah, legal. que o psicodrama também, depois eu fiquei sabendo pela biografia, né, que o Bert também entrou em contato com o psicodrama, estudou bastante, Levi né, Moreno. nesse caso. Isso, Levi Moreno. Uhum. E isso muito me honrou, assim, porque eu falei, nossa, estou no caminho bom, no caminho certo, né? Legal. Então aí eu fiz o meu TCC, trabalhando, fazendo workshop para os professores, para que Uhum. eles olhassem para as questões pessoais deles, Uhum. né? A gente fez um workshop lá em Maceió, em junho de Legal. 2015, Legal. e foi muito, assim, foi muito bacana, né, poder contribuir com aqueles professores, né? A Uhum. realidade da educação no Nordeste é outra, né? Uhum. E com certeza eles estão, nossa, em 2015 eu fiz esse workshop, então com certeza eles estão avante, né? À Uhum. frente de São Paulo também, porque lá já tem a inteligência emocional nessa escola, inclusive, Olha que incrível. que eu acabei dando o pontapé inicial. Uhum. Então as coisas foram tomando rumo para eles também, não só para mim. E aí quando foi o ano passado, em 2019, né, depois de 4 anos praticamente, que eu cheguei no curso de constelação familiar. E aí Legal. nos encontramos. Né? Foi incrível. A gente fala, foi um presente conhecer você. Foi Foi. muito bom, muito bom. Uma Nós mulher somos um presente, um né, pro... uma para outra. Legal. Agora é a sua vez, querida. Então, eu fui buscar por. A gente sempre vai buscar, eu começo a buscar por conta do outro, né? Ah, preciso ajudar, porque preciso olhar para isso, né? Então, aí eu fui buscar ajuda para a família, né? Não particularmente para mim, mas é sempre assim, né? São os caminhos que nos levam. Isso tem uns 3 anos, 3 anos. Inclusive, eu fui com a minha irmã Marcela, a minha irmã Cristina, que falou para mim, uma amiga dela falou sobre as constelações. Aí nós duas eu e a Marcela fomos buscar por onde tinha por aqui.
Aí a gente foi no Instituto Evoluir e conhecemos as constelações lá. Antes disso eu já tinha começado a olhar alguns vídeos e tal. E Uhum. eu fui para conhecer, mas foi de um impulso tão grande, eu falei, eu vou constelar. Aí naquele dia eu constelei. Tinha acho que Sim. 3 ou 4 pessoas na primeira. Aí eu fui fazendo, eu fiz algumas, né? Mas eu me interessei muito e comecei a estudar. E quem me conhece sabe que quando eu começo a estudar, eu vou até o fim. Eu amo estudar, então a gente juntar, né, a questão de leitura, de ler algo que você gosta, pesquisar algo que você gosta. E com as constelações que eu me apaixonei, e o ano passado, mesma coisa, surgiu a oportunidade lá na Ápice, eles me ligaram, eu falei, será que eu Uhum. consigo? Aí fiz em algumas zilhões de vezes, parceladas, e falei, vou encarar, porque eu estava sem trabalho ainda, né? Falei, eu vou Sim, encarar. Eu já era um sonho. A gente sabe, né? Quando a gente planta um sonho, parece clichê falar isso, né? Mas assim, tudo começa no mental. Tudo começa. A gente sim, fala, ah, isso é sim. impossível. Mas tudo que a gente sonha, ele começa no mental. Então, fazendo a nossa parte, claro, não adianta ficar sonhando e ficar assim, né? Ai, cai do céu. Não, não cai, as coisas não caem do céu, obviamente. Mas começa a se construir. E aí começou a construção do ano passado também, de estudar e ser uma facilitadora. E tem sido incrível, porque trabalhar, até postamos outro dia, né, um atendimento que a gente fez, que você fala assim, puxa, trabalhar, eu nunca tinha experimentado isso, eu sempre trabalhei com treinamento, desenvolvimento de treinamento, conteúdo, e diversas coisas, várias profissões, professora também, Uhum. vendedora, que mais? Nossa, tantas profissões. Um dia eu fiz isso, né? Coloquei todas as minhas profissões. Isso é uma coisa que eu recomendo. Colocar tudo que você já trabalhou, como se em ordem hierárquica. E aí você reverencia cada uma delas. E eu fiz isso outro dia. E eu lembrei, falei, caramba, quanta coisa eu trabalhei, quanta coisa diferente, né? Enfim, trabalhar, eu já tinha experimentado trabalhar com coisas gostosas, tudo, né? Mas trabalhar com algo Uhum. que te dá um prazer incrível, eu ainda não tinha experimentado. Eu falo que a Cris está falando que travou a imagem. Travou aí, gente? É coisa de Vão, internet assim, né? Me vão dê um feedback sinalizando pra aí. gente. Ah, outra coisa, se alguém tiver dúvidas sobre constelações, a gente vai entrar nas constelações na prática. Se vocês tiverem dúvida, já deixa a dúvida aí para vocês, o que a gente souber, na medida que a gente souber, a gente vai respondendo. O que a Tá. gente não souber Isso. também, para mim tá normal. Legal, obrigada. Ah, O tá. vídeo tá Vídeo está normal. normal. Tina, é Ótimo. sua internet, então, eu acho, amor. Obrigada. É, Obrigada, vão avisando aí. Então, obrigada, voltando, gente. né? Trabalhar com algo que você gosta gente, quem não experimentou isso, procure, porque é incrível. É muito prazeroso. E a gente sempre ouve falar, né? As pessoas falando assim, nossa, trabalhar com o que gosta. Eu pensei, eu gosto do que eu faço, mas nada se Uhum. compara ao que eu faço Não. hoje. Nada se compara ao que eu faço hoje. Enfim, então eu vou falar um pouquinho do que são as constelações familiares, assim, bem na prática, né? E depois a Rô fala um pouquinho do campo, Rô. Pode ser assim? Falo? Sim, Legal. vamos Então lá. tá bom. Aí, se vocês Hum. tiverem dúvida, vão perguntando. Então, assim, na prática, o que são as constelações? Elas não estão ligadas a nenhuma. Está ligada à filosofia também, está ligado a diversas. Ele estudou, o Bert chegou. A gente está lendo a biografia dele, eu e o Rosita, estamos lendo a biografia dele, esse último livro que ele lançou, Bert Hellinger, que é Meu Trabalho, a Minha Vida. Eu sempre amei biografia, né? Mas ler a biografia dele está sendo extremamente prazerosa, porque você começa a ver uma construção e no livro, não sei se a Rô já chegou nessa parte, ele começa a falar de quantos nãos ele levou. E esses nãos que ele levou levaram ele até a construção das constelações. É incrível, às vezes a gente fica batendo na tecla e não deixa aquele fluir. Não que a gente tem que falar assim, não deu certo. Não é questão
vamos dizer, de desistir das coisas, mas é uma questão de, de soltar um pouco. Isso eu tive muita dificuldade já na vida, porque como toda boa ex-controladora, porque isso eu estou deixando também, a gente quer ter tudo certinho. Quando algo sai fora do controle, ai meu Deus, é um estresse, né? Mas enfim, e no livro ele conta isso, e está sendo muito bacana essa construção, porque você vai vendo por onde ele navegou, né? E associações que desprezaram e negaram para que ele ficasse ali, e tudo isso construiu, ajudou ele a construir. É como se algo estivesse falando, não por aqui, isso não é para você, aqui que você tem que ir. E ele foi deixando, foi fluindo. Esse fluir também eu estou experimentando na minha vida, que é algo novo também. Enfim, bom, na prática, o que, que acontece nas constelações, né? Então, a pessoa traz um tema, vamos falar primeiro de um workshop, presencialmente, né? Então, a gente fala, né, workshop, porque é um nome que costuma se dar, mas na área de treinamento, quando a gente fala workshop, eu estou indo para um treinamento. Mas não é um treinamento lá. Lá o que você vai participar é de uma vivência. Então a pessoa, ela vai trazer um tema dela, ela pode trazer, eu prefiro, nós duas trabalhamos dessa forma, mas existem outras formas de trabalhar também. De trabalhar de forma oculta, a pessoa conversa com a gente. É óbvio que durante a terapia, durante a sessão, durante o workshop, algumas coisas vão se revelando, mas a gente trabalha principalmente oculto para que a pessoa não fique preocupada, eu vou representar, o que, que eu vou representar, ou o que, que vai acontecer. Fica bem mais, acho que fica mais leve. Isso, Então, talvez, assim, para contribuir um fala, pouquinho, sim, não influencia nas sensações dos representantes, quando é isso, oculto. muito bem. Então, para o facilitador, Uhum, isso também ajuda, contribui também, porque isso, ele tem, assim, um olhar mais assertivo para é, achar esses emaranhados. A é, dúvida é a seguinte: tem muitas pessoas que perguntam por que esse uhum, nome constelação e faz isso. associação com algo. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho. Ah, legal. As constelações veio do alemão, né? Então, o alemão, na tradução, seria colocação familiar, não constelação familiar. Só que ele foi para o inglês como constellation. E aí, então, alemão, inglês e português acabou ficando constelação familiar. Aqui remete muito à astrologia, né? Astronomia. Sim. E isso faz muita confusão e não tem nada a ver com constelação. Na verdade, quando falar constelação você vai lembrar que faz referência, sim, tem um certo sentido, porque faz referência ao sistema, né? Um sistema solar, ao sistema planetário, que não deixa, nosso sistema não deixa de ser, né? Também a gente pode considerar aí um sistema, lógico, mas faz essa referência, mas seria colocação familiar, porque cada um tem um lugar. É como se fosse um mobile, né? Você tem um mobile, sabe aqueles mobile de criança que fica no quarto penduradinho? Se você tira uma pecinha, pensa, né? Ela fica de penduradinha. Então, colocação nesse sentido, de cada um tem o seu lugar no sistema. Se você ocupa um lugar que não é seu, você está ocupando o lugar de outro e não o seu lugar. Então fica aí que começa a palavra, né? A gente vai falar algumas palavras e aí eu vou tentando explicar o que são essas palavras, né? Que são palavras que a gente costuma usar e acaba achando que todo mundo vai entender. Então, quando eu estou fora desse lugar, eu crio emaranhamentos. Mas voltando à questão do tema, né? Então a pessoa traz um tema e a gente, através de representantes, ela tem a possibilidade de olhar o que está acontecendo no sistema. Então, vamos supor, a pessoa traz um tema, puxa, eu estou com um problema no meu relacionamento, né? O relacionamento com meu marido não está bom, tal. Então, vamos supor que eu vou usar esse exemplo aí, que acaba sendo bem comum. Às vezes a pessoa, também é muito comum a pessoa trazer um sentimento, um medo,
uma fobia. Isso também é comum a pessoa trazer, né, Rô? Mas vou Sim. dar o exemplo do relacionamento. Então, vamos supor, ela fala pra gente, ela conta um pouco, o mínimo possível, gente. Na constelação, a gente não fica como como se você estivesse numa terapia, que você tem que dar detalhes, que você tem que falar. Não, o processo, quanto menos a pessoa falar pra gente, eu prefiro o mínimo. Então a pessoa vai falar o que ela quer na constelação, qual é o objetivo daquela constelação, Sim. o que que ela quer olhar, o que seria bom para ela. Eu alinho, né? Porque de repente a gente alinha, porque de repente a expectativa dela, olha, eu quero que eu não tenha mais problemas, que meu marido me olhe como eu quero que ele me olhe. Isso não é possível. Mas É. o que é possível é a gente olhar para o que está acontecendo naquele relacionamento, né? Então a gente coloca. A pessoa vai escolher o tema, eu estou dando o exemplo do presencial, e depois a gente vai transportar ele para o online, né? Então, nesse presencial, o que vai acontecer? A pessoa vai escolher uma pessoa para ser ela, um representante dela, entre as pessoas que estão assistindo, e uma pessoa para representar o marido ou o relacionamento, né? Geralmente a gente coloca o relacionamento. Para ela olhar para aquilo, para ela olhar para aquele relacionamento. Se tiver o casal, como já aconteceu, a gente coloca um para representar o marido e outro porque é bom, em certa, dependendo, né? A gente não pode generalizar, mas assim, dependendo, não fica muito complicado. A gente pode colocar os dois ali para olhar. Então a pessoa vai pedir vai escolher um representante para ela, um representante e o marido escolher um para ele. E a gente coloca de frente um para o outro e vai abrindo, vai vendo o que vai aparecer. Com, com o olhar de fora, porque a pessoa está lá olhando, alguém que está representando, e a Rô vai explicar o que é que a pessoa entra, porque quem entra como representante, as sensações são no corpo. Tudo vai ser corpo, gente. Vai sentir frio na barriga, ela vai sentir palpitação, ela vai se sentir pressionada, ela vai sentir peso nas costas, diversas coisas. Ah, eu quero me afastar, eu quero olhar para fora. Então, tudo vai ser sensações no corpo, tudo vai ser corpo, não vai ter nada mente. Aliás, a gente faz essa meditação antes, que a Rô fez no começo agora, justamente para ajudar a pessoa a se desconectar das coisas de fora e prestar atenção no corpo. A Gabriela falando que ela voltou no dia que fez. Ah, obrigada, Gabi. Então, tudo vai ser corpo, né? Então, aí ela vai ter a possibilidade de fora, por isso que a gente fala que na constelação, o cliente ele é passivo, porque na constelação, nesse sentido, ele vai ser passivo, porque as pessoas vão representar aquilo. E muitas vezes tá tudo no inconsciente, ela não percebe que ela não está olhando para aquele marido ou para aquele relacionamento. Então, é assim que a gente vai olhar. E o que a gente olha nas constelações? Basicamente, são as três leis. Vou falar um pouquinho das três leis rapidamente, e aí você entra no campo tarô, porque se deixar Tá eu bom. fico. Já me Fica à conhece. vontade, Você vai. tem que falar, para. Não, Falei olha, eu demais, falo para você você. fala, falou. Vamos lá, tá leve, Mas pode ir. ok. Então, as três leis, né? O que a gente vai olhar nas constelações? Porque se você, o Bert ele observou que essas três leis elas existem, indiferente se a gente acredita ou não, elas vão existir. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Ninguém pode ser excluído, nada, nada. Não se exclui sentimento, não se exclui nada do que passou na sua ancestralidade. Você não exclui ninguém, sabe? Mas aquele tio que nunca. E também, julgamento é outra forma de exclusão. Então, às vezes a gente fala assim, mas aquele tio que não trabalha, aquele primo que não sei o quê, tudo é exclusão. E aí existe, né, a consciência individual, a consciência de clã, que é essa consciência do clã, do nosso sistema, e a consciência espiritual, que é algo maior, que a gente pode chamar que é algo maior, que acolhe tudo isso. Então, assim, bem simplesinho, tá, gente, explicando. Então, a lei do pertencimento comecem a observar, e isso é prática, a gente fala que é uma vacina. Você é vacinado
não pode esquecer mais, porque aí você começa a observar, puxa, o que que eu excluí na minha vida? Quem eu excluí? Relacionamentos anteriores também, a gente às vezes exclui, a gente não pode excluir aquele namorado, aquele namoradinho que você teve lá na infância e às vezes a gente, ai, nossa, ai, Deus me livre de ter namorado daquele menino. Não, a gente não pode excluir ninguém. Todo mundo que passou na sua vida foi importante para a chegada, para a sua chegada até aqui. Então, primeira lei, ninguém pode ser excluído em nada. A segunda lei, a gente vai falar da hierarquia. Então, é simples. Quem veio primeiro tem precedência. Isso em todo lugar. Quem veio antes da gente? Mãe e pai. Antes deles, os pais. Antes dele, os pais dos pais. E até chegar lá no início, na grande, né, na vida, né, no que formou tudo isso, na geração, no que gerou essa nossa vida, que está lá para trás. As constelações, elas podem reverberar coisas de até 7 gerações. A gente vê relatos de, de constelações que o Bert fez que tinham 7 gerações atrás, um emaranhamento que foi feito lá atrás. Então, às vezes, muitas vezes, e não precisa conhecer a história, né? Não precisa vocês, mas eu não sei nada da minha história. Não importa, a constelação ela vai trazer, a gente vai olhar para aquilo, porque o representante, a gente sentadinho lá, imagina lá, né? A gente sentadinho lá, o representante ele vai trazer aquilo, né? Então, a lei da hierarquia. Então, tudo tem uma ordem. Então, mãe e pai vieram primeiro e você veio depois. Casamento veio primeiro, filhos depois. E a gente faz o quê? Coloca os filhos na frente do casamento. Quem veio primeiro? Seu marido, seu casamento. Quem veio depois? Os seus filhos. Não é que a gente vai deixar de amar menos, não, tá, gente? Mas, primeiro, para que esses filhos tenham força, esses pais têm que se olhar primeiro para que eles cheguem à força neles. Sabe aquela coisa da máscara do primeiro coloque a máscara em você lá no avião, depois você coloca na criança quem tiver, né, mais debilitado, porque é simples, né? Tem que primeiro cuidar. Ou seja, primeiro tem que se cuidar para depois. Como é que a gente vai dar algo que a gente não oxigênio. tem, né? Exatamente, é lei. Então ele foi observando através das experiências dele que isso fazia muito sentido, né? E a terceira ordem, que é a ordem que... Ele fala ordem, gente, numa questão de organização, tá? Não é que são leis, assim, de ordenação, não são mandamentos, mas são ordens na questão de ordenar, só isso. E a terceira lei, então a primeira lei, pertencimento, vacina aí, pertencimento, ninguém pode ser excluído. Segunda vacina, hierarquia, não queira ficar no lugar que não é seu. Terceira lei, a lei de dar e tomar, ou dar e receber. Então, quando a gente fala de mãe e pai, os filhos tomam aquilo que os pais dão, e eles sucessivamente vão tomando, e aquela força da vida chega até a gente. Relacionamento entre casais, um dá, o outro dá, o outro dá, o outro toma. A gente vai fazendo, construindo isso, esse amor. Então, quando a gente fala num relacionamento, sabe aquele exemplo que a gente sempre dá, né? Que é muito comum, a mulher se deu toda para o marido, trabalhou, ajudou ele a pagar a faculdade, ele vai embora. Por que vai embora? Porque se sente devendo. A mulher não deixou ele retribuir de forma nenhuma. E aí a pessoa se sente em dívida. Quando a gente deve alguém, por exemplo, empresta um livro, a pessoa não devolve, quando você encontra com aquela pessoa na rua, a sensação, ai meu Deus, devo o livro. Imagina a vida, a força da vida e as coisas da vida, como que são, né? É forte isso. Então é a mesma coisa, alguém num relacionamento de amizade ou no trabalho, né? Alguém faz alguma coisa, você... não é que a gente fala, eu faço para receber, lógico que não, mas naturalmente a gente tem vontade de retribuir. Então, a dar e tomar, né? Então, é essa lei. E a mesma coisa quando tem algo de ruim, não é vingança, Bert não fala em vingança, mas é como se eu não... se
se alguém fez algo de ruim, a pessoa precisa saber, mas em proporção bem menor, não aquela como quando você recebe amor, você dá mais amor, não tem importância. Você pode dar Uhum. mais, isso pode ir construindo, mas quando algo de ruim também, a pessoa também precisa sentir. Isso você pode fazer com amor. Ela precisa saber que aquilo te feriu e você pode, de alguma forma, sei lá, meu pai falava assim, põe na geladeira um pouquinho, põe na geladeira, que a pessoa vai sentindo. E ele era sábio. Ele põe na geladeira um pouquinho. As Sim. meninas devem lembrar desse tema, dessa frase dele. Vai pondo na geladeira um pouquinho, deixa um pouquinho lá. Até isso era uma forma de equilibrar os relacionamentos, né? Então não era algo que feria ninguém, obviamente, ninguém ia machucar e nem devolver, mesmo porque se eu faço isso, aí a relação está fadada ao fracasso. Mas se eu não faço, ela também está fadada ao fracasso. Então, em certa medida, a gente vai aprendendo. Conforme a gente vai observando, a gente vai aprendendo que tem que ser assim. Porque se eu não faço isso, quem fez algo de ruim vai se sentir em débito, vai se sentir, puxa, a pessoa fez algo de ruim, ela me perdoou, eu não mereço isso. E a relação se desconstrói. E é algo que eu nunca tinha prestado atenção. Nunca, porque a gente aprende, né? Tem que perdoar, tem que fazer. E a gente não usa esse termo perdão, né? O perdão não cabe, porque ele é um perdão, é algo Exatamente. arrogante. Ai, falei demais. A minha irmã, é verdade. Quer falar um pouquinho do campo, Rô? Alguém tem Isso, dúvida, falar. gente? Se tiver dúvida, vai marcando aí que a gente responde. Eu não sei nem Isso. quanto tempo a gente ainda tem, Rô. Eu Vê aí não se estou alguém marcando sabe, eu não estou também. marcando, não. Se cair, a gente chama de novo. É Isso. difícil colocar em É, prática, mas a vida traz sim. exercícios. Sim. Eu acho A, que a Gabi todos está que falando. estão, todos que estão participando, né, que chegaram, também estão recebendo o convite da vida, né, para colocar o É, exercício, né, em prática, é, porque é um exercício realmente. é verdade. E tendo esse desenvolver dessa visão sistêmica, não só na questão dos relacionamentos, mas para a vida, né? Que é algo que Uhum. acontece aqui. Você levando isso para a vida, você vai ter muito aprendizado. Você Obrigada, vai ter Fran. muito aprendizado. Verdade. E nós temos um termômetro interno que vai dizendo, olha, você está no caminho certo, é por aí mesmo. Porque aparecem as ocasiões, as pessoas vão dando feedback, vão trazendo para a gente coisas que você fala, poxa, que legal, né? Receber isso. E quando você falou agora dessa questão do casal, o que mais tem é a procura na É, solução desses relacionamentos, é o que a gente é, mais é, vivencia. é, E o quanto nós podemos contribuir, né, levando essa visão, desenvolver essa visão sistêmica para ter esse aham, olhar. é, Porque a gente tem num relacionamento entre um homem e uma mulher, tem o quê? Tem o flerte, depois tem a paquera, tem o ficar, na linguagem de hoje em dia, né? O ficar, para se conhecer, e depois isso vai amadurecendo. Mas é, essa manutenção que é um ser estar dentro da vida do outro, que é o desafio, é, não né? é E fácil. esse desafio é que move, É, faz a gente crescer. é Então, um desafio. e tudo que é contido nessa frase, eu amo você, a gente pode substituir por eu vejo você, né? Verdade. É, Então, é assim, é muito aprendizado quando você está é, com um é, relacionamento e tem é, esse olhar. é, Você está vendo o é, relacionamento florescer e você também. verdade. Principalmente porque um olha o outro, né? A gente fala que o diferente se atrai, não é o diferente que se atrai, é o que tem próximo. E muitas vezes a gente começa a se irritar com o outro, fala assim, caramba, por que que eu tô tão irritada com isso, né? Porque ele tá te mostrando ali aquilo que o seu sistema tem. Então você olha para o Sim, sistema dele e ele olha para o seu. É assim que se constrói. exatamente. E a gente está ali para. Por isso que um relacionamento é algo assim incrível, porque você vive mais tempo com o seu parceiro do que praticamente, né?
com o que você viveu com as suas irmãs, por exemplo, com o que você passou com a sua mãe. Porque você sai de casa né, e aí você fala, puxa vida, 30 anos aí, às vezes, né, como no meu caso, você fala, nossa, quanta coisa, quantas vezes a gente não quis desistir, jogar tudo pra cima. Você fala, ai meu Deus, vamos lá. Mas não é Isso. fácil não, porque a gente às vezes se coloca como mãe do marido. Eu quero cuidar Sim, do meu não está marido. no papel. Não está no seu papel, que é a questão da hierarquia, cada um tem o seu lugar, mas a vacina, né? Então, exatamente. Está todo mundo vacinado, isso é muito É, bom. tá bom. No nosso próximo encontro, a gente já vai falar quem que passou, né, pelo apuro dos efeitos colaterais da vacina, quem teve Sim, febre, quem é, teve desconforto, e aí vai ser muito mas legal. A gente já está legal. pensando num outro encontro. O que É, eu vou falar é sobre o campo morfogenético, aonde isso. acontece todo esse encontro de experiências que vão se Uhum, agrupando nesse campo. Que cada sistema familiar tem esse campo, e é uhum, ele que a gente acessa para trazer uhum, essas impressões uhum, quando a gente abre a constelação, uhum, para colocarmos um pouco de harmonia, um pouco de luz, para uhum, mediarmos algo dentro do cliente que faça uhum. sentido para ele. É. E isso a gente faz com muita humildade, a gente se coloca bem pequenininha, Porque o campo é bem, gigante, né? sabe, um Imagina, mosquitinho, o campo é coloca-se bem gigante. pequenininha para que Isso. a gente consiga olhar para isso. É, E eu acho muito bonito essa mediação, porque, na verdade, o terapeuta só está ajudando a pessoa a olhar para aquilo, né? E a é, pessoa vai ter condições íntimas de é, fazer diferente, né? é De uma dar opção. lugar para quem isso, de dar lugar para aquele que foi excluído, de é, receber a força, né? Tomar esse pai e essa mãe dentro de si Que, para ir para esse fluir da vida. Aí, sim, então, isso para mim é assim, é a melhor coisa que tem. É a cura que a gente vê ali acontecendo, a cura, é, né? é. E são muitas pessoas que se curam, tanto o cliente que a gente está Ah, sim. atendendo, quanto os representantes. Por A isso gente que pega a carona, né, gente Rô? fala que reverbera, todo mundo pega carona É, e vai fazendo muito sentido para nós que somos facilitadores, porque o olhar, da forma como acontece esse olhar, a entrega desse cliente, isso mexe com a gente aqui também, é um é, aprendizado para cada uma de nós. é. Cada vez que a gente abre uma constelação, a gente, nossa, é A gente uma se coisa olha fabulosa, também, né, realmente. A Rô? gente também se olha. Quantas Isso, constelações que a gente fez, olhamos uma para outra e falamos, era pra gente isso. Quantas? exatamente. Às vezes sentimentos, né? Os clientes vêm trazendo sentimentos que a gente também tem. Então tudo vai se atraindo, né? Algo invisível, esse campo que a Rô está falando, É é algo uma invisível teia, né? que vai nos conectando, né? Isso, E só para uma teia invisível. só para concluir a questão do emaranhamento, que me veio algo, né? Então, cada vez, para ficar claro, cada vez que eu infrinjo uma dessas leis, e isso eu estou fazendo todo o tempo, e os meus antepassados fizeram também, né? Como Uhum. pessoas, sim, é uma troca. Isso aí, Lica. Cada vez que algo é infringido nessas leis, a gente cria um emaranhamento. Então, o emaranhamento é algo que o sistema vai tentar reparar. Quem tiver interesse em olhar, em estudar a visão sistêmica na biologia, onde começou esse estudo, Uhum. vai poder observar que esse sistema ele se autorregula, né? Então, esse autorregular por exemplo, esse tio que eu falei foi excluído, alguém na geração, é sempre a geração seguinte e os mais jovens, eles vão trazer aquele comportamento repetidamente, podem começar a observar pessoas que às vezes você fala, nossa, mas por que ela age assim? Às vezes a gente não entende, né?
muito provavelmente ele está repetindo um padrão ou repetindo um comportamento. E quantas coisas na nossa família comecem a observar. Isso é um convite, tá, gente? Isso que a gente está falando agora é um convite para vocês observarem. Quantas coisas que ela está falando, verdade, compreendo tudo isso. Beijos, Maria do Beijo, Maria Carmo. do Carmo. Então, Beijos a todos que estão quantas... deixando os Todo recadinhos, mundo, né? Todo o nosso carinho para vocês, ó, coraçãozinhos. verdade. E quanto, né, quando que a gente começa a observar, né, a partir desse momento, que a gente está criando esse emaranhamentos e está tentando resolver o passado. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar, e tudo que a gente não olha, a geração seguinte vai olhar. Então, olha a nossa responsabilidade. A partir do momento que a gente tem contato com esse conhecimento, a gente tem que evitar ao máximo, né? Então, o mais difícil é o julgamento, né? O julgamento, que é algo que exclui muita gente, é o que a gente mais faz, porque é um habitual. A gente está sempre, esse aqui é esse aqui é isso, aqui é aqui, rotulando, né? Batendo carimbo, Uhum, assim, ó, e batendo martelo. A gente rotula, a gente sim, julga e a gente condena, né? Então, isso causa muito emaranhamento. Então, a gente, a partir de exato. agora, a gente não deixa isso mais, né? É óbvio que a gente vai cometer erros, lógico, mas se a gente tiver uma consciência maior, a gente vai deixar algo melhor para essa geração futura, algo mais leve, Uhum, né? E aí eles podem buscar as coisas deles e realizações dele sem precisar olhar, que é o que a constelação faz. São coisas repetitivas, sabe? Às vezes a gente fala, puxa, esse comportamento meu avô tinha. Aí você vê o comportamento no seu filho, comportamento no uhum, neto, comportamento no sobrinho, num primo. Fala, isso é uhum. sistêmico. Então a gente já começa a olhar. A gente fica paranoica, né, Rô? Quando começa a estudar, você fala, nossa, meu Deus do céu, a gente começa a olhar É, tanta coisa que a é. gente não prestava atenção. É como se tivesse tirado um véu dos nossos olhos, Sim, né? sim. E cada vez que a gente vai com esse olhar, sem esse véu, Uhum. a gente se assusta também, viu, gente? Mas a gente se coloca como um aprendiz realmente da vida. É, Porque verdade. o que que nós temos? Nós temos o dia de hoje. Eu sempre faço essa pergunta. O que que nós temos? Temos o dia de hoje. De que forma a gente vai viver? A escolha é nossa, de cada uma É, de nós. é. E esse viver, será um viver com mais consciência e responsabilidade. Uhum, Olha, as leis que o Bert nos traz, ele uhum. faz esse convite para a gente ter consciência e responsabilidade Sim. das nossas escolhas, de Uhum, como a gente está aqui uhum. mentalmente, pensando, abrindo mão desses julgamentos, Sim. porque se a vida toda que a gente, né, já percorreu, a gente Uhum, tinha esse hábito, estava no automático, imagine agora. uhum, Agora a gente já tem uhum. consciência de que é algo que a gente não quer mais É, nesse novo dia. é, Então a nossa proposta de vida ela vai mudar. E as é, pessoas que estão ao nosso lado vão olhar e vão falar assim, nossa, mas você está diferente, está com bons hábitos, está mais leve, o que aconteceu? é, Né? Essa é uma mudança interna, por isso que é, nossa chamada lá da live foi isso, né? é. Longe, né? Mas de alguma forma a Conectadas. gente está próxima e assim, vibrando nessas mudanças. E essas Uhum, mudanças, elas são íntimas. Não uhum. é mudar de casa, não é mudar o caminho do trabalho, não é mudar a rotina, não, é aqui dentro. Tudo acontece Interno. nesse plano aqui, e É, internamente. é. Os resistentes, o que a gente pode dizer? Os resistentes, uma hora vai ceder, Sim, tudo ao seu acaba tempo. cedendo, né? Tudo É, no seu tempo. Mas eu acredito é. assim que, assim como nós, que iniciamos lá atrás, são processos. Eu fiz uma Nossa. escolha lá atrás que me levou a ter essa consciência agora. Então, todos É, que estão aqui nos acompanhando também fizeram uma escolha lá atrás e se conectaram agora com é. com esse bate-papo, com esse convite que a gente está trazendo.
Porque Uhum. ó, mudar, gente, mudar, a palavra já diz, né? É sair daquela vibração que você tinha, daquele status que você tinha para um novo. A gente fala, nossa, eu estou pronta para mudar, mas aqui dentro, às vezes não foi ainda elaborado, né? A gente ainda não consegue entender o que se passa aqui dentro, e É, aí a gente tem aí algumas surpresas para olhar, é não sempre é? um convite, né? Sempre um Sempre o convite para convite, olhar. a gente É. sempre A fala isso. gente começa a ficar Então, atento. isso, com essa atenção mais voltada para nós e não para viver as conexões externas e o que acontece externamente, a gente vai adquirindo essa Essa Gabi. confiança, A Gabi tá falando essa. assim, eu vou mudar na segunda-feira, igual o dia Isso, anterior. ótimo, Você fala só na começou. segunda, mas... Só na É, segunda. Já começou, verdade. né, Gabi? Hoje é Começa. segunda, vai até meia-noite, segunda. Isso Ih, te aí. pegou, Gabi. É. E como a gente enriquece a nossa vida Verdade. fazendo essas escolhas. Sim, E então a dica é fique na escolha para mudar, para sim. ter essa atitude de É, olhar para essas questões e que requer muita coragem, viu? muita. Requer muita coragem. Verdade. Das nossas clientes, as pessoas que estão nos conectando aí, que nos procuram, Uhum. precisam realmente ter essa coragem É, para olharmos juntas, porque a é, gente vai estar ali segurando na mão, é, é. né? É verdade. O que a gente fala também é assim, a constelação ela dá saltos, né? Então, por exemplo, tem coisas que na terapia a gente não consegue olhar, fica patinando, porque são sistêmicas. Mas uma vez olhado sistêmico, a gente sempre aconselha, vai fazer uma terapia individual com um psicólogo, um psicanalista, porque olhado, o que já está olhado no sistema, é, fica o individual, aquelas questões que são minhas mesmo. Então, depois de olhar uma constelação, a gente sempre convida as pessoas, vai olhar para você agora, porque agora você pode, né? Você pode fazer diferente, porque às vezes a gente faz coisas por honra, né, à família. E hoje a gente sabe que eu honro a minha família, sendo feliz, e eu posso fazer diferente. E isso é diário, porque é processo que a Ru está falando, é um processo mesmo. Toda vez eu tenho que me lembrar e pegar, né? Porque às vezes a gente quer controlar. Aí tenta controlar e eu falo, não, é quase uma meditação. Eu deixo com você o que é seu, eu fico com o que é meu, eu fico só com o que Exato. é meu, eu deixo você com o que é seu, eu E fico com o que é meu. outra, É você dá todo dia, conta. gente. Você dá Isso. conta e eu também dou conta. Porque às vezes a gente quer ficar fazendo tudo, né? E achando que, puxa, eu É, tenho que fazer. E qual é o recado que a gente dá para as pessoas quando a gente quer fazer tudo, né? Eu estou dando recado para o universo, ele não é capaz. Isso foi um estalo para mim, porque eu era muito aquela mãe assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E hoje eu tô assim, deixa, deixa que eles dão conta. Ainda tem uhum. resquícios, sabe? Mas eles percebem já. Não sei se o Gabriel Então, tá aí ainda na mas live são ouvindo, processos, né? São mas processos é que a gente está assim, falando, né? não é E de uma hora imagina para que, outra. Tem exatamente. gente que fala assim, minha E constelação não deu certo. Deu certo. Algo está vibrando aí. Presta atenção, presta atenção. é, Algo está fazendo um convite, porque tem que ter o que você falou, essa mudança de comportamento. Se não tem, é consciência, sim, mudança de comportamento e processo. É o que tem que fazer. exato. Diga, Rô, Isso. que eu falo pra caramba. Alguma linda aí colocou que a gente está explanando com muita simplicidade e que ela está gostando muito. Alguma linda aqui colocou, deixa eu ver se eu Vá, consigo. eu não consigo ver. Vá Obrigada, 076. Obrigada, gratidão. obrigada. Nós Acho que que é a agradecemos. Vanessa. Acho que é a Vanessa do Ah, grupo de estudo, se não me engano, né, Van? É você, tá. Van? Ela Legal. vai responder. Dúvidas, gente? Então, Vocês têm alguma dúvida? Ninguém perguntou nada? E aí, Rô? isso. Eu acho que
O deve ver primeiro a psicoterapia ou a constelação? Ou depende? Eu não vi essa Angélica, pergunta. a Angélica está perguntando, se Ah, me sim, permite, sim. eu acredito que você que vai sentir, querida. Pergunta para o seu coração. Eu sempre falo com a minha amiga Ângela, minha parceira, isso. Pergunta para o seu corpo. Fecha os olhos e pergunta: o que eu devo fazer primeiro? A constelação ou a psicoterapia? E sinta que vai Sim, aparecer para você. A sim. resposta sempre vem. Há muito tempo, né, desde os séculos iniciais aí da nossa existência, isso é estudo de Platão, de todos os filósofos, eles diziam que Obrigada, a Lívia. verdade está aqui dentro, não é? Sim, A verdade está aqui dentro. sim. E a gente é que precisa acessar essa verdade de cada um de nós, porque É, ela nos libertará. E não liberta só nós, liberta todo o nosso sistema, sim. Mas assim, né? um não impede o outro, viu, Angélica? E Um não isso, impede o outro. E eu muito pelo acho que contrário, a pessoa tem que fazer, sim. Todo mundo deveria sim, fazer análise. Todo exato, mundo. Sempre tem questões para a gente olhar. isso. Sempre a vida pode ser mais leve. E, Então a gente e sempre tudo é para fala, contribuir. tem, sim. Muita gente gosta de fazer a constelação primeiro, porque ela já vai para a psicanálise, ela já vai para a terapia com as questões dela, porque o que já que é sistêmico, ela já está olhando. É óbvio que também pode levar, porque nunca vai na terapia, a gente nunca vai sozinho, né? Sempre leva mãe, pai, Não, marido, irmão, sim, todo mundo vai para a constelação junto, né? Para terapia junto. Mas o ideal é que olhe para isso e olhe para suas questões. Sempre um aprendizado. sim. Um não Nós elimina, não estimulamos, exclui. né? Sim, Nós sempre, estimulamos como sempre. terapeutas também, Com facilitadoras facilitadoras, né? conscientes, né? Sim, Nós incentivamos, estimulamos as pessoas a se a olharem, buscar. Sim, a a se buscar, olhar. a Sim, se cuidarem. sim. O que nós temos mais, assim, que está mais na nossa realidade são as pessoas que estão com esse desequilíbrio emocional Uhum, devido a essa nova realidade de 2020. E é, essa nova realidade de 2020 é uma uhum, exigência da vida para a gente é, olhar para dentro de nós. sim. A vida toda, ela sempre pediu com muito carinho: Uhum, olha uhum, para cá, e a gente não se atentava. Hoje, a vida está exigindo, uhum, né, de nós uma escolha, sim. diariamente. E Essa é uma. de olha para os seus Exatamente. sentimentos, olha para o que está acontecendo dentro de ti, Uhum. olha para as coisas que você não consegue resolver sozinha. Procure Olhe, ajuda, sempre tem que ter procure algo, ajuda. Exato, sempre tem, você não está sozinho. As pessoas acham que tem exatamente. que dar conta, super-herói. Ninguém é Não super-herói, somos. gente. Nossa, outra coisa, nossa, gente, outra coisa que me libertou tanto foi falar eu sou só uma mulher comum. Isso vai gerar um peso, porque a gente quer ser perfeita, certinha, a certinha da mamãe e do papai. Não, Como o Bert somos, falou, o único perfeito, sim, Bert falou isso, o único sim, que perfeito veio essa terra. veio a essa terra e É. ficou por pouco tempo.